E aí, Nakama? Segura essa porque o domingo acabou de virar histórico para os fãs de Dragon Ball. Depois de quase 8 anos de silêncio desde o fim do anime em 2018, é oficial. Dragon Ball Super vai voltar. E não é rumor, não é insider, não é achismo de fandom, é anúncio confirmado. A pergunta agora é: você tá pronto para o que vem aí? Durante um grande evento dedicado exclusivamente à franquia no Japão, um vídeo comemorativo de 40 anos de Dragon Ball foi exibido, e foi ali que a bomba caiu. Um novo anime de Dragon Ball Super está oficialmente em produção, dando continuidade direta aos acontecimentos após o Torneio do Poder. Sim, finalmente o anime vai avançar a história, e tudo indica que o arco da Patrulha Galáctica será o próximo a ganhar vida na animação. E vamos combinar, esse era o anúncio que todo mundo estava esperando. O universo Dragon Ball nunca ficou parado. Tivemos o filme do Broly, depois o longa focado no Gohan em 2022, o anime Dragon Ball Daima. Mas nada disso substituía aquela pergunta que ecoava há anos: quando o anime de Dragon Ball Super vai voltar de verdade? Agora, a resposta chegou. E não foi só isso. Além da continuação do anime, o evento trouxe uma sequência de anúncios que parecia não ter fim. Um novo jogo foi revelado, com direito a envolvimento direto de Akira Toriyama, que deixou designs originais e participou ativamente da construção do mundo do game, antes de seu falecimento. Só isso já seria emocionante o suficiente, mas a Toei foi além. Logo depois veio outro anúncio inesperado: um novo anime de Dragon Ball Super. Calma, você não leu errado. Não é o mesmo projeto. Estamos falando de um remake completo do arco da Batalha dos Deuses, intitulado Dragon Ball Super Bills, com estreia prevista para outubro de 2026. Novos cortes, nova animação, tudo refeito do zero. É basicamente Dragon Ball dizendo: agora a gente vai fazer direito. E aqui entra a parte curiosa. A Batalha dos Deuses já teve filme, já teve versão no anime. Então por que refazer tudo de novo? A resposta parece clara: redenção. Quem viveu o início de Dragon Ball Super lembra muito bem do caos técnico, especialmente daquele infame episódio 5. Naquela época, a Toei claramente não tinha um planejamento sólido de longo prazo. Agora, a sensação é diferente. Esse remake soa como um pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, como um aquecimento pesado para o que vem depois. Fazendo as contas, o cenário começa a se desenhar. Primeiro, em outubro de 2026, chega o remake da Batalha dos Deuses. Depois disso, tudo indica que a continuação de Dragon Ball Super pode estrear em 2027, possivelmente em janeiro. Mas aí surge outra grande dúvida: qual será o formato desse novo anime? Esquece aquela ideia de mais de 100 episódios semanais sem parar. O mercado mudou. One Piece virou sazonal, animes longos agora são divididos em partes e até Dragon Ball Daima teve pouco mais de 20 episódios. O mais provável é que o Super volte em temporadas, talvez adaptando o arco do Moro em uma leve inicial, fazendo uma pausa e depois seguindo para o próximo arco. É o cenário mais realista, mesmo que o coração do fã ainda sonhe com uma longa serialização contínua. O mais surpreendente de tudo, o anime aparentemente vai seguir o mangá. Quem acompanhou Dragon Ball Super sabe que anime e mangá sempre caminharam por trilhas diferentes. Por isso, ver a Toei decidindo adaptar diretamente os arcos do mangá é algo que ninguém apostaria alguns anos atrás. O que a Toei fez nesse anúncio foi basicamente reposicionar Dragon Ball no cenário atual dos animes. Não é nostalgia vazia, não é só fanservice, é estratégia. Repara como tudo se conecta. O remake da Batalha dos Deuses serve como entrada de novos fãs, corrige um dos períodos mais criticados da franquia e ainda reacende o hype da galera antiga. Ao mesmo tempo, a continuação de Dragon Ball Super aponta para um compromisso maior com narrativa, planejamento e coerência. E aí entra o fator emocional. Dragon Ball não é só um anime. É memória afetiva, é infância, é adolescência, é aquela obra que atravessou gerações. Saber que Akira Toriyama ainda deixou sua marca nesses novos projetos transforma tudo isso em algo ainda mais especial. Cada novo episódio, cada nova cena vai carregar esse peso simbólico. Agora pensa comigo, se o remake do Bills realmente entregar uma animação absurda e o novo Dragon Ball Super chegar com adaptação fiel, boa direção e trilha épica, quem segura essa franquia de novo no topo? Porque potencial ela sempre teve. O que faltava era a organização.
Então sim, pode comemorar, pode teorizar, pode surtar nos comentários. Dragon Ball está oficialmente de volta ao jogo e dessa vez parece que voltou para ficar. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa nova era, teoria, análise, episódio por episódio, então já sabe, fica por aqui, porque essa jornada só está começando. E o hype? Esse já está em nível Super Saiyajin Deus. Quando a Toei decide trazer Dragon Ball Super de volta, adaptando o mangá, ela não está só escolhendo um roteiro pronto. Ela está, pela primeira vez, assumindo que o mangá virou a espinha dorsal da história. Isso é gigantesco. Até então, o anime sempre caminhou por conta própria, criando versões alternativas dos mesmos eventos, transformações que apareciam do nada e decisões que dividiam a fandom. Agora, com essa nova fase, tudo indica que a ideia é alinhar as mídias, e isso muda completamente o jogo. Porque o arco da Patrulha Galáctica não é só mais uma saga. Ele redefine o nível de ameaça do universo, expande o lore cósmico e coloca personagens secundários em papéis muito mais relevantes. Já parou para pensar nisso? Outro ponto que não dá para ignorar é o timing. A indústria de anime mudou muito desde 2018. Hoje, qualidade vende mais do que quantidade. Séries sazonais dominam o mercado e Dragon Ball não pode mais se dar ao luxo de entregar episódios apressados, como no início do Super. Esse retorno parece ter sido pensado com calma, justamente para evitar repetir erros do passado. É quase como se a Toei tivesse esperado o momento certo para apertar o botão. E aí vem a pergunta que todo fã está se fazendo, mesmo que não fale em voz alta. Será que agora vai? Será que finalmente vamos ter um Dragon Ball Super com animação consistente do começo ao fim? Com lutas que não dependem só de aura colorida, mas de coreografia, impacto e tensão real? Porque se isso acontecer, a discussão muda completamente de nível. Sem contar que o arco do Moro abre portas para coisas ainda maiores. Ele conversa diretamente com temas antigos da franquia, como o uso irresponsável de poder, o preço da imortalidade e o equilíbrio do universo. É Dragon Ball, mas com uma camada a mais de maturidade, algo que os fãs mais antigos sempre pediram, mesmo sem perceber. E isso tudo cria um efeito dominó. Se essa fase der certo, nada impede adaptações futuras ainda mais ambiciosas, arcos mais densos, vilões mais complexos e talvez até experimentações visuais que a franquia nunca ousou fazer antes. Dragon Ball sempre foi sinônimo de evolução, e talvez agora essa evolução não seja só de poder, mas de narrativa. No fim das contas, o que a gente está vendo não é apenas um retorno, é um recomeço. Um Dragon Ball que respeita seu passado, mas que entende o presente e olha para o futuro com confiança. E como fã, é impossível não ficar empolgado com isso. Então se prepara, porque quando o primeiro episódio desse novo Dragon Ball Super for ao ar, não vai ser só mais um lançamento de anime, vai ser um evento. E quem é fã de verdade sabe, a gente vai estar lá, desde o primeiro segundo, analisando cada frame, cada golpe, cada detalhe. No fim das contas, estamos diante de um novo começo. Um momento raro em que Dragon Ball olha para o passado, corrige erros e se prepara para o futuro ao mesmo tempo. Hoje marca o início de uma nova fase. E se você é fã de Dragon Ball Super, esse é o tipo de notícia que a gente espera uma vida inteira para ouvir. Então fica o convite. Confere se você está inscrito no canal, porque essa nova jornada está só começando. E você não vai querer perder nenhum capítulo dela. Nos vemos no próximo vídeo.